ultimate deal maker, and I think he's looking for a deal. Denmark, Greenland, the Kingdom of Denmark, that's our ally. It's our friend. So I'm puzzled by the president's threat Trump. Of tariffs. There's been condemnation of President Donald Trump's announcement that he will hit the UK and other European countries with increased trade tariffs unless the US is allowed to buy Greenland, which is a semi-autonomous Danish territory. The president said a 10% levy would come into effect on the 1st of February. Sir Keir Starmer said threatening tariffs on NATO allies was completely wrong. The EU is to hold an emergency meeting today. Our North America correspondent David Willis reports. In Greenland, hundreds took to the streets in defiance of Donald Trump's desire to take control of the island. An estimated 85% of Greenland's population rejects becoming part of the United States. We are not interested in being Americans. The president. O porquê que o Trump quer pegar essa ilha, né? I mean, this is the map that we normally see of Greenland, but if you look at the map, the more accurate map is the one from the top down, looking at the roof of the world, the Arctic Circle, because the shortest distance between Russia, or for that matter China, and the United States, if there were to be a missile attack, is essentially over the North Pole. Pois, por causa do Trump tem alguns pontos aí a falar que tudo que está a fazer para pegar essa ilha é por questões de segurança. De facto, sim, o sítio mais perto entre os Estados Unidos e a China é a parte norte do globo, e onde fica a Groenlândia. Então, o Trump tem muitos pontos. Só que a questão fica, Groenlândia faz parte da Dinamarca. Dinamarca faz parte da Europa, da União Europeia e da NATO. Então, se ele tocar na Groenlândia, ele basicamente está a agredir seu próprio parceiro, seu amigo. E aí vai ser problema gigantesco. There's the Pichafik space base, as it now is. It used to be Thule for many years. And the United States used to have 17 radar installations and bases across Greenland with 15,000 troops. Now they've got one with 150 troops, because that's all. Já viu? No passado, os Estados Unidos tinha aí nessa ilha 15.000 tropas. Só que agora, hoje, tem só 150 tropas. E é ponto bem estratégico para a defesa, de facto. They thought they needed until a couple of years ago. And in addition to that, there are 47 radar installations in Canada and 15 radar installations there in Alaska, where the United States label is. That's Alaska. There is one in Fylingdales in Yorkshire, in Britain, just slightly off the map there. And there it is. I mean, that makes up what's called a BMUS, which is the ballistic missile early warning system, and it's a mixture of short-range and long-range radars. Entirely sensible. So that could be built up on Greenland if the Americans thought they wanted more than one base there. And the chances are they will do over time as technology changes. They may want more bases. They can have all of that within the 1951 agreement that they've got with Denmark. The second way in which security is an issue is that Russian and Chinese ships are buzzing around because they're interested in the opening Northwest Passage. Most of that map, remember, is ice. It looks as if it's all sea there, but actually most of it is ice. And within the Arctic Circle, a lot of it is dark for 12 hours and dark all day for 6 months and light all day for 6 months, right on the North Pole. But that varies a little bit around the Arctic Circle. But long periods of darkness, long periods of constant light. And there is interest in the opening of the Northwest Passage because global warming is creating this. And the United States has only really woken up to it very recently. The Nordics, Denmark, Norway, Sweden, they've been talking about it for years. We've been talking about it in Britain for years. America wasn't interested until recently. And then the third way, in which Scott Besson seemed to imply, and Miller seemed to imply, is that some sort of invasion from Russia or China towards Greenland. Well, they'd have to invade basically across the North Pole. Anyone who thinks that's feasible ought to look again at a map. It's not possible. Yeah. So there is a security argument. NATO needs to do something as a whole with the naval challenge.
And the ballistic missile challenge is the same as it always was, may need to be upgraded. It's all possible within the present arrangement. Still has some cards to play. Friedrich Merz said the EU would prefer to avoid confrontation, but insisted that it is prepared to defend its interests. The American government knows that we could respond from our side. I do not want that, but if necessary, we will also protect our European interests, including our German national interests. We do not want this escalation. We do not want a trade dispute with the United States of America. But if we are confronted with such tariffs, which we consider inappropriate, then we are in a position to respond. And that is exactly what we will discuss in Brussels on Thursday. Calls for retaliation are growing louder, and this time that retaliation may not stop at counter-tariffs. French President Emmanuel Macron has floated the idea of the use of a powerful emergency tool, ominously dubbed the trade bazooka. It's these images that have sparked US President Donald Trump's anger. Troops from 8 European countries deployed to support Greenland. Trump is now threatening new tariffs against all of those countries, including Germany, the UK and France. Os europeus estão a mandar tropas já para a Groenlândia. Será que a Europa vai entrar agora em guerra com os Estados Unidos se eles invadirem essa ilha? Starting February 1st. Aides to French President Emmanuel Macron say he will push the EU to activate the so-called trade bazooka, the first time in EU history such a measure would be used. Officially called the anti-coercion instrument, it's considered the EU's most powerful weapon in trade disputes. The measures could block American products from entering the European market, meaning it could shut off American enterprises from its single market consisting of 450 million consumers. Olha, isto aqui, se bloquearem a entrada dos produtos norte-americanos aqui na Europa, vai ser complicado para todos os lados. Vai ser complicado para os europeus, vai ser complicado para as empresas americanas. Vamos lá ver até onde essa guerra vai nos levar. US companies could also be excluded from public contracts. Additional levies on US software firms are also possible. At a press conference in Brussels, an EU spokesperson did not exclude the use of the bazooka. Should the threatened tariffs be imposed, the European Union has tools at its disposal and is prepared to respond, because we will do everything necessary to protect EU. Bom, vamos lá reagir aqui. O professor da geopolítica, como é que ele vê essa situação? O Trump quer a Groenlândia, porque ele entende que os Estados Unidos precisam estar posicionados na Groenlândia para se defender, porque os europeus não são capazes de se defender sozinhos. E é um território muito grande, muito estratégico, muito importante, porque está na entrada de novas rotas de navegação do mundo. Essas rotas de navegação são rotas que vão diminuir as distâncias em 30% a 40%. É a maior ilha do mundo. A maior ilha do mundo praticamente não habitada, tem 57 mil pessoas somente. Não é um país de verdade, porque ele é um protetorado, autônomo, semi-autônomo de um outro país minúsculo da Europa, que é a Dinamarca. É um lugar, um território meio estranho. E esse meio estranho favorece que países como Rússia e China possam um dia olhar e falar assim, peraí, é importante para a gente ter a Groenlândia. E se a Rússia vai lá invadir a Ucrânia com milhões de pessoas dentro, por que ela não vai invadir a Groenlândia que não tem ninguém dentro? Então, os Estados Unidos tá olhando para isso e falando, europeus, se a Rússia vier aqui, vocês vão fazer o quê? Nada. Isso é pura realidade. De facto, qualquer um desses países, como a Rússia, como a China, se invadir a Groenlândia, vai ser muito complicado.
Os europeus sim têm armamento, podem defender, mas vai ser muito complicado para a Europa. E ninguém pode impedir esses países de invadirem aquele território. Sim, mas eu acho que se invadirem, os europeus vão se defender, porque estão a invadir um país que faz parte da NATO. E os Estados Unidos, claro, também vai defender. Então, ele está dizendo, olha, eu preciso da Groenlândia. Eu quero a Groenlândia. Mas sim, é melhor os Estados Unidos pegar a Groenlândia do que a China ou a Rússia. Mas acho que nenhum deles ia fazer isso, porque isso ia entrar em conflito direto com a NATO. Só que no caso dos Estados Unidos já faz parte da NATO, então tem que haver mais negociações, mas o Trump já viu que aquilo não vai ser através de negociação, vai ser através da força. E vamos ver o que é que o professor aqui vai falar. E do ponto de vista geopolítico e estratégico, faz muito sentido os Estados Unidos querer a Groenlândia. A forma como o Trump faz isso não é a melhor. Ameaçar os aliados não é uma boa. Não há outra forma. Pelo que eu vejo aqui, não há outra forma. O Trump já tinha vindo com a negociação de simplesmente comprar aquilo. Mas aquilo não vai ser por meio da compra. Tenho a certeza absoluta. Vai ser através da força mesmo. Eu vi uns depoimentos de aí um líder, alguns líderes europeus dizendo: se os Estados Unidos pegar a Groenlândia, a gente expulsa os Estados Unidos das bases da Europa. Bom, desculpa, a Europa não tem condição, a União Europeia, a OTAN não tem condição de falar isso para os Estados Unidos. Porque ela não tem como se defender da Rússia. E eles precisam muito dos Estados Unidos. Precisam, mas conseguem defender-se tranquilamente da Rússia. Só que precisam estar mais unidos. Só que a Europa nem um país. Não são bem unidos, porque eles não têm. Falta-lhes aquelas coligações, tipo, de ter um exército próprio, falta coisas para fazer uma União Europeia um país. E isso dificulta muito. Então, não é uma relação de igualdade. É uma relação de superioridade americana e, eventualmente... Mas a Europa não vai lutar contra a América, vai lutar contra a Rússia. Num confronto entre a Europa e a Rússia perde. Num confronto entre a Europa e a China, a Europa ainda ganha, a China ainda perde. Num confronto entre a Europa e os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos ainda ganha. Estou falando no conjunto tudo da Europa. Se tu pegares todos os exércitos de cada país, se os países todos mandarem as suas tropas, os seus equipamentos, a Europa tem muito poder, tem muito poder. Se o Trump conduzir isso de uma forma mais inteligente, eu acho que ele pode ser bem sucedido. E isso seria uma vitória para ele, para os Estados Unidos, sem precedentes. Os Estados Unidos ia como é que ele faria isso de uma forma que não fosse incorreta? Ele negociaria com a Dinamarca, com a população local e com os aliados europeus. Isso nunca vai acontecer. A Dinamarca não vai nunca deixar. A população de lá disse: nós não queremos ser americanos. Eles não querem os americanos lá. Eles estão bem com a Europa, então não faz sentido fazer nada de negociação. A única forma ali vai ser mesmo através da força. Ele negociaria com todo mundo. Mas você acha que a Europa iria aceitar, né? Esses países iriam aceitar essa negociação? Acho que eles têm que aceitar. Porque, eles não têm como se mobilizar para enfrentar a Rússia e a China. Não tem. Então é melhor... Não. Eu discordo muito do professor. A Europa tem muito poder bélico militar. Tem muito, meu. Estamos a falar do país, do continente que passou a vida toda a lutar. Eles têm muito. Se eles quiserem decidirem mesmo lutar, esquece. A Europa consegue
Só os Estados Unidos ainda que consegue, mas do resto, no mundo todo, ninguém, nenhum exército consegue ainda com a Europa. No conjunto todo, se eles juntarem todos o seu material bélico, exércitos e tudo, esquece, a Europa ainda tem muita força, meu. Que esteja com os Estados Unidos do que esteja com a Rússia e com a China. Sim, só... Meu, eu acho que a Rússia não deve entrar na equação, meu. A Rússia, a única coisa que tem é só aquelas bombas nucleares, acabou. O resto, a Rússia não tem nada, não consegue. Não consegue, não consegue. Inclusive, se os Estados Unidos estiver ali com uma extensão do seu território mais perto ainda da Europa, os Estados Unidos vai ter mais interesse ainda em defender a Europa. É, porque a Europa... Não fez isso e não fez porque não consegue e não pode. Porque a Europa... Não, porque simplesmente são políticas diferentes. A União Europeia, a Europa no conjunto todo, eles estão mais do lado da paz, porque estão fartos já de guerra. Todas as grandes guerras foram aqui, na Europa. Então, a única coisa que eles agora querem é guerra. Então, a única forma de ajudar ali a Ucrânia é fornecer armas e dando dinheiro. E isso está a levar muitos países em crise, principalmente a França, que já está em problemas aí financeiros gravíssimos. E, de facto, essa é a única solução de ajudarem qualquer outro país aqui que seja invadido, que não seja parte da NATO. Se a Ucrânia fizesse parte da NATO, aí sim iam intervir militarmente. E os Estados Unidos, obviamente, também iam intervir também militarmente. A Europa é fraca, porque a Europa não tem gastos com defesa, porque a Europa não tem exército, porque a Europa não... Isso já está a mudar, eles já estão a aumentar. Os países todos que fazem parte da União Europeia têm que aumentar os seus gastos para 2% do produto do PIB. E isso alguns países já atingiram, principalmente como Portugal, também já atingiram esses gastos da defesa. Isso vai fazer com que a Europa vai tornar-se cada vez mais potente militarmente e daqui a uns anos já não vão precisar muito dos Estados Unidos. Também acho que os Estados Unidos atrapalham muito o que poderia ser paz para a Europa, tipo fazer paz com vizinhos como a Rússia. Que a Rússia, praticamente uma parte da Rússia faz parte da Europa. E acho que deviam ser bastante amigos. Mas por causa dos Estados Unidos, não são. Não está armada. Porque a Europa está vivendo numa outra realidade, num outro mundo. Ela terceirizou, não só porque quis. Parte disso foram os Estados Unidos que incentivaram a ser assim. Falaram, deixa comigo. Sim. Eu te protejo. Faz o que eu quero e eu tô aqui. Uhum. E o Trump está quebrando com isso. Claro, a Europa sempre foi unida de mandato. Sempre foi assim. Agora o Trump veio para acabar com essa amizade de longa duração, dizer agora chega. Vocês agora têm que tomar conta de vocês mesmos. Só que isso pode resultar na dissolução, acabar com a União Europeia. Ou então reforçar ainda mais os laços da União Europeia e trazendo a paz para os outros países, principalmente a Rússia, ter uma boa amizade. Então, a Europa não tem condições. Até a Rússia poder fazer parte da União Europeia, porque a Rússia era para fazer parte da União Europeia, mas só que o próprio Estados Unidos que nunca quis que a Rússia fizesse parte da União Europeia. De enfrentar nem a China nem a Rússia. Então, a Europa não tem saída a não ser aceitar negociar. Negociar o que os Estados Unidos querem. Não, a Europa nunca vai aceitar isso. E nunca menospreza o poder que a Europa tem. A Europa ainda pode dar a volta a tudo e mostrar que ainda consegue ter o domínio ainda no mundo. E eu não acho que é um mau negócio para a Europa. Porque isso coloca os Estados Unidos mais perto da Europa. Então, os Estados Unidos provavelmente um ataque a qualquer lugar da Europa já é um ataque mais próximo ao território americano se ele for o dono da Groenlândia. Sim. E aí os Estados Unidos já vai ficar mais preocupado. Então, as chances dos Estados Unidos ir salvar a Europa é muito melhor. É muito maior.
E isso é tudo que a Europa precisa. Mas quem vai tocar a Europa? Quem vai atacar a Europa? O Putin, a Rússia. A Rússia já não vai mais a lado nenhum. Aquilo, só mesmo a Ucrânia, que não fazia parte da NATO, e pronto. Mas o resto da Rússia já não consegue mais ir a lado nenhum. Eles mostraram-se que não conseguem dominar a Europa por completo. Isso não é como antigamente. O mundo mudou, a tecnologia mudou. Se a Europa conseguir manter aí a economia mais ou menos a funcionar, investir mais na própria União Europeia, pá, esquece. Vão conseguir tudo o que quiserem. Número 1. Número 2. Se a Europa não consegue se proteger da Rússia e da China, se a Rússia e a China forem lá e tomarem a Groenlândia e a Europa não for capaz de defender, no dia seguinte a Rússia e a China vão concluir que eles podem tomar mais coisas da Europa. Não, isso nunca vai acontecer. Quer dizer, nunca pode dizer nunca, né? Mas não vai, é muito improvável. A Rússia já tem uma guerra, vai arranjar mais outra guerra. Ainda por cima contra a Europa. Aí não há chances. Aí no dia seguinte, os europeus vão chegar a Moscou, se não lançarem as bombas atômicas, né? Então, a Europa vai estar numa situação ainda pior. Não tem sentido para a Europa ter um preciosismo de falar isso daqui é meu e eu não vou dar. Porque nem é totalmente da Europa. Sim. É um território que não está definido o que é. Um dos raros territórios do mundo que não está definido o que é. Por um acaso, a maior ilha do mundo é isso. Então, ir para o Trump é uma jogada estratégica, geopolítica, sem tamanho. Se ele conseguir fazer isso, ele escreve o nome dele na história dos Estados Unidos para sempre. E é isso que ele quer fazer. Mas eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Os europeus não vão lhe deixar. E se ele tomar aquilo à força, vai ser simplesmente o fim da relação dos Estados Unidos com a Europa. E a Europa vai passar a tomar conta de si mesmo, ou então acabar com a União Europeia e todo mundo voltar a ser países individuais e pronto. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos meses ou anos. E eu espero que a Europa consiga começar a andar por si mesmo e fazer as coisas por si mesmo e não depender dos Estados Unidos. É um presidente extremamente engraçado. Tudo que ele faz dá sempre para tirar ali umas boas piadas. E tá a dar muito trabalho a esses comediantes e todos os top shows. Vamos lá fazer aqui uma reação. Maria Machado. Machado is the woman who won that Nobel Peace Prize Trump felt he should win. He was mad, and she got nervous, so she dedicated it to him. But I guess that wasn't enough because he chose not to back her to be the next Venezuelan president when he kidnapped the other one. Reports say he wanted her to give her Peace Prize to him, which sounds like a joke, but it's not a joke. And she went on Sean Hannity to offer to give it to Trump, which resulted in this rare and ridiculous statement from the Nobel Institute. They wrote, "A Nobel Prize can neither be revoked nor transferred to others. Once the announcement of the laureate has been made, the decision stands for all time. As for the prize money, the laureates are free to dispose of it as they see fit." In that case, I'm sure Trump will take the $1 million, but I guess Trump's not paying attention. He said it would be a great honor if Machado gave him her Peace Prize. He really, really wants this. If she gives you her Nobel Peace Prize, will that change your view about her running that country? I think it's very nice. I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. I did put out 8 wars. You should get the Nobel Prize for every war you stop. You should get the Nobel Prize for every war you stop. Norway is very embarrassed by what took place. It's been a major embarrassment to Norway. That's where the committee is located. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea. He walks around and he says, "I got the Nobel Prize." Why did he get a Nobel Prize? You know, when you put out 8 wars, in theory, you should get one for each war. But I don't care about that. Right. Not on his mind at all, that. But that hit a little bit of a snag because according to the CEO of ExxonMobil, the country is uninvestable.
turns out Venezuelan oil is thick, dirty, and of low quality. And of course, Trump's like, well, then we'll just call it Trump oil and say it's the best. It's the best oil in the world. And people will buy it, right? It's so perfect. He invades a country for their oil without doing any research into what it would take to extract that oil or what it's worth, or if American companies would even be interested in the oil. Now these oil company executives, they have to figure out what to do. Trump hosted a bunch of them at the White House on Friday. This is good. Now, Marco Rubio wants Trump to, I guess, focus on Chevron. So he tries to smoothly slide him a note, with Trump immediately reads aloud. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. Go ahead. I'm going back to Chevron. O Trump é muito engraçado. Muito engraçado. Was there a question, Mr. President? Yes, go ahead, Marco. What are you saying here? He's in a meeting with oil executives, right? And he starts talking about his big, beautiful new ballroom. And then he just gets up and goes to the window and starts looking at it. Watch this. We have many others that were not able to get in. I said if we had a ballroom, and if you look, come to think of it, well, I got to look at this myself. O Trump é muito engraçado. What a view. This is the door to the ballroom. O Trump é muito engraçado. Unusual time to look. But I figured we might as well do it. I think that's right, yes. Welcome to another edition of What If Joe Biden Did That? Can you imagine? But at least he hasn't forgotten the #1 threat facing this country today. We have not approved one windmill since I've been in office, and we're going to keep it that way. My goal is to not let any windmill be built. They're losers. That's right. Windmills are losers. They've always been losers. What a weird and random thing to be obsessed with. It would make just as much sense if he hated Ferris wheels. It's nuts. It's almost as nuts as threatening to invade Greenland. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Well, I spoke to Melania, and she says you can't do anything the hard way anymore, so...